Olá, lindezas! Então, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live do Mulheres que Inspiram. O pessoal está chegando por aqui, sejam muito bem-vindos. Denise, lindeza, seja muito bem-vinda. Ana Maria, boa tarde, seja muito bem-vinda. Bom, vamos de live. Nosso tema de hoje é Tempo de Viver Coisas Novas. Eu tenho a alegria de receber a cantora Karine Almeida, que vai estar aqui conosco hoje, contando um pouquinho da sua trajetória e, com certeza, sendo instrumento de Deus também para abençoar as nossas vidas, não é? A palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu não sei qual é o tempo que você está vivenciando nesse momento, mas que através dessa live você possa crer verdadeiramente de todo o seu coração que há um tempo novo de Deus para a sua vida. Há um tempo de alegria, há um tempo de paz, há um tempo de viver coisas novas. Aguardando então que ela chegue por aqui. Olha ela, olha Entrei. ela. Deixa eu aumentar meu volume. Deixa eu ajeitar aqui também. Passei, minha linda, tá tudo bem? Paz do Senhor, Andréia, a todos que estão aqui. Graças a Deus, tudo bem. E com vocês aí? Também tá tudo ótimo, graças a Deus. Tá frio aí, Karine? Eu tô com o aquecedor na minha frente, então Chegou a fase, chegou a se fase do tá frio eu aquecedor. não tô sentindo. Tá muito bom aqui, graças a Deus. É o jeito, né? A gente dá um jeito de se aquecer. Não tem ar-condicionado, vai aquecedor mesmo. Vai o aquecedor mesmo, é desse jeito. Bom, o pessoal está chegando por aqui, então muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live do Mulheres que Inspiram. Como eu disse inicialmente, o nosso tema de hoje é tempo de viver coisas novas. E ao decorrer dessa live, vocês vão perceber o porquê desse tema, né? Porque Um essa lindeza reflexo que está ali. aqui comigo hoje, que é a minha convidada, a cantora Karine Almeida, ela já é instrumento de Deus na minha vida há muito tempo, né? E aprove Que o Senhor coisa, né? marcar um encontro e eu pude conhecê-la pessoalmente. Eu disse, não, ela tem que estar aqui comigo, compartilhando um pouquinho da sua história, que eu acredito, né, Karine, que é recheada de testemunhos maravilhosos. Experiência é o que não falta, né? Então, para ter vitória tem que ter vale, mas estamos aí debaixo da graça de Deus, debaixo da potente mão de Deus. É isso que nos sustenta, né, André? E eu já quero aqui agradecer pelo convite, pela confiança, por essa oportunidade muito maravilhosa da parte de Deus, que eu sei que vai edificar quem já está ao vivo aqui, quem vai assistir depois. Nada acontece sem propósito. Então, eu tenho certeza que eu estou aqui, nós estamos aqui por um grande propósito de Deus, que muitas coisas só a eternidade vai revelar. Mas o meu desejo é que Deus abençoe a todos que estarão agora assistindo, que vão assistir depois. E obrigada, André, tu é uma bênção. Eu te conheci naquele casamento, né, da semana retrasada, e vi o teu Insta depois e glorifiquei a Deus pela tua vida. Tu é uma mulher de Deus, uma mulher de fé, uma guerreira, que a gente percebe que o Senhor é contigo. E eu estou honrada, eu me sinto realmente honrada por essa grande oportunidade, por esse espaço aqui nessa live tão linda. Mulheres que inspiram. Que, que, que missão forte, né, que está me dando de estar aqui. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigada pelo carinho, obrigada pelas suas palavras, para mim significa muito. E é uma honra te ter aqui. Com certeza é um presente de Deus poder compartilhar um pouquinho da sua trajetória. Eu tenho certeza que você já está sendo um instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas. Então Amém. só tenho mesmo que agradecer, né, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade em tirar esse tempinho aí da sua agenda que é tão corrida e estar aqui conosco. Bom, brevemente, só para quem não me conhece ainda, está entrando aqui da sua parte, Uhum, esse Mulheres que Inspiram surgiu o ano passado, né? Eu já estou cá em totalmente. Portugal há 18 aninhos, então o ano passado, quando surgiu a pandemia, foi um momento de muitas incertezas, né? Para muitas pessoas foi um momento É. muito difícil.
E eu sempre trabalhei com mulheres, eu sempre gostei de estar no meio de pessoas, eu amo pessoas, né? E eu falei, e agora? Trancada dentro de casa, o que que a gente faz? E Então que a foi gente aquele faz? momento em que as lives estavam em alta, né? E eu, então, Uhum. por que não trazer convidadas aqui para partilhar a história de superação, testemunho de vida, com o intuito de inspirar quem estava em casa, né? A ter fé, a acreditar que nenhum momento de provação dura a vida toda. Tem início, mas também tem final, e É a seguir ao verdade. final dessa prova vem um novo tempo da parte de Deus. Então, assim, já tem 1 ano e meio, foi uma experiência incrível, muitos testemunhos, sabe, Karine? Tem um que eu sempre falo, todo mundo que me acompanha já sabe, que nós já até salvamos vidas, né, para a glória de Deus, Glória a Deus. pessoas que estavam decididas mesmo a se suicidarem e através de conteúdos aqui no perfil sobre depressão resolveram viver e hoje estão muito bem para a glória de Deus. Então, nosso Glória a intuito aqui é Deus. inspirar e dizer que se as pessoas superaram, você que está em casa, independentemente da situação, você também pode superar. E que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas, não é? E assim, o que que acontece? Muito rapidamente, eu em um momento de grande provação, em um momento que parecia que tudo tinha terminado, um amigo muito querido em comum me mandou o louvor da Karine numa madrugada. E foi assim, aquele momento de resposta de oração. E desde então, Aleluia. minha linda, eu te ouço todos os dias. Você está na minha playlist. Então, todos os dias profetizando coisas novas da parte do Que Senhor. maravilha, Então, eu André, estou que muito maravilha. feliz, viu? E poder te conhecer pessoalmente, sentir um pouquinho da essência, né? O perfume de Cristo na sua vida. Então, eu tenho certeza que esse tempinho aqui já está sendo muito especial. Eu vou pedir, então, agora para que você se apresente para quem ainda não te conhece. Diga assim para a gente aqui, não é? Quem é a Karine Almeida? Quem é a Karine Almeida? Quem é Tchan, essa tchan, do tchan. Coisas Novas? Que muita gente me conhece já aqui, né? Para a glória de Deus. Então, eu tenho 32 anos, nasci em 1989, olha só, já estou aí me encaminhando, né? Para a época de ser mãe, eu casei, vai fazer 2 anos que eu casei. Sou criada na igreja, então esperei em Deus pelo meu casamento. Era taxada como titia, como exigente, mas o Senhor sabia que o meu desejo era a vontade dele para minha vida e por ela eu esperaria o tempo que fosse preciso, porque a vontade de Deus sempre é melhor, né? E como eu nasci já num berço cristão, desde pequena, o meu pai cuidava de uma igreja, Assembleia de Deus lá em Porto Alegre, e minha mãe o ajudava. Então, desde berço, eu já fui criada com essa veia da música, porque eu acredito que no ventre da minha mãe, além de já ter um chamado de Deus, como ela tocava violão, cantava, escrevia louvores, eu ouvia aquilo, né? Eu estava sendo gerada, claro que em Deus, por Deus, e também tendo ela como inspiração. Então, quando eu comecei a falar, eu já comecei a cantar, foi simultâneo. Eu era muito pequenininha, minhas primeiras palavras ali com 1 aninho e pouco, 2 aninhos, já estava cantando corinhos de adoração a Deus. E ali fui me envolvendo na escola bíblica dominical, com evangelização, com missão, com de 4 para 5 anos de idade, eu fui batizada no Espírito Santo e comecei a ter muitas experiências com Deus. Entre elas, eu tive depressão. A minha avó era espírita e lutava muito contra as nossas vidas. E eu tive uma guerra espiritual. Eu via vultos, eu ouvia vozes, eu não dormia. E eu era apenas uma criança. E eu pedia, até eu falava isso para minha mãe, por que que Deus não me leva? Porque parece que a minha vida ela não tem um sentido de criança, porque eu via coisas muito fortes no mundo espiritual e para mim era real e ninguém via, só eu via. Aí com 7 anos de idade, os meus pais fizeram uma campanha de oração na nossa casa, onde o Senhor me libertou de toda a depressão, eu era muito triste, muito angustiada, deprimida, eu tinha cólicas fortíssimas no meu estômago. Minha avó dizia, já que o meu filho único, né, que é o meu pai, já que o meu filho único não quer me seguir, a minha única neta, então, vai ser, né, ficar como substituta no meu lugar. Ela era médium na terreira, ela tinha ali aquele espaço na terreira com outras pessoas, terreira de Umbanda e Espiritismo. Mas o Senhor sempre dizia, eu tenho um projeto para a Karine, eu tenho um projeto para a família dela.
E em Jó 42:2 nós vemos que os planos do Senhor não podem ser frustrados, não podem ser impedidos. Por mais difícil que seja o caminho, né? A caminhada, ela é dura, ela é árdua, ela é pesada, mas quanto mais o Senhor nos dá, mais Ele também nos cobra, mais Ele nos molda. Hoje eu entendo muita coisa que eu não entendia quando eu era pequena, adolescente. E eu comecei a viajar cantando já ali nos meus 7 anos, 6 anos, foi mais ou menos isso. O pessoal já começou a me convidar para cantar, então eu já saía, meus pais já me levavam para viajar, para cantar fora. Aos 12 anos de idade, né, com 7 anos eu fui liberta, então já era uma criança mais sadia, assim, no mundo espiritual, mas eu já entendia muita coisa, então eu aconselhava casais, sendo criança, aconselhava pessoas, sabe, uma maturidade, assim, de Deus, que as pessoas ficavam surpresas, a criança é diferente. E era uma história que tinha por trás. O Senhor tinha um propósito muito grande na minha vida que nem eu, nem meus pais também entendiam. Eu lembro que uma vez, Andréia, lá na congregação que meu pai cuidava, na Vila Pedreira, uma vila bem terrível em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sou gaúcha, lá muitos profetas vinham me entregar recados de Deus. E um deles disse assim para mim, eu lembro nitidamente, eu sou muito esquecida para muita coisa, mas quando é Deus a gente não consegue esquecer. Ele disse assim, filha, bem assim, ele conversou comigo, era uma profecia condensada. Filha, tu, tu vai para um lugar tão longe e não vai demorar. E nesse lugar que tu vai só pode ir com 2 meios de locomoção. Aí eu perguntei, como assim? Com quais meios, né? E ele disse, ou navio ou avião. Olha Deus só. vai te levar daqui. Essa vila é muito pequena para aquilo que Deus tem. E essas profecias, elas iam se repetindo. Eu tinha 12 anos de idade quando gravei o primeiro CD, o CD Dependo de Jesus, uma promessa de Deus na minha vida. E poucas pessoas assim me conheciam. Eu tocava no círculo de oração da nossa congregação, eu era a única adolescente que tocava ali. As meninas não gostavam de frequentar muitos cultos das irmãs, né, mais velhas. E minha mãe sempre dizia para mim, filha, tu tem que estar no meio de pessoas que oram mais do que tu, que buscam mais do que tu. E ela sempre me criou no meio das irmãs de oração. E eu amava estar ali. E eu comecei a tocar violão, então, aos 12 anos, ali, através das notas que a minha mãe me ensinou, as primeiras notas, e no círculo de oração. E um dia, uma pregadora, muito usada por Deus, a irmã Ivone Sabrito, que o povo lá do Sul conhece, uma grande profeta, disse, foi mais uma das confirmações assim de Deus. Ela disse, Karine, o que Deus vai fazer na tua vida não vai ficar aqui, vai se espalhar por muitos lugares. E eu lembro, eu já tinha 12 anos, mas eu ainda não tinha gravado o CD, e ela disse isso pra mim, em poucos dias tu vai gravar o primeiro CD, é a recém o primeiro. Porque o Deus que abre porta, ele abre e ninguém fecha, quando ele fecha, ninguém abre, e ele está abrindo uma porta para ti. Tu vai estar diante de multidões, tu vai estar diante de nações. Aí imagina, uma criança com 12 anos ouvindo isso, uma adolescente, né? Eu ficava pensando, como se ninguém me conhece? Eu moro numa vila, eu moro num lugar muito simples, meus pais, minha família é muito humilde. Como que isso vai, como é que eu vou gravar um CD? E passaram-se uns dias, eu gravei, Deus abriu a porta, paguei uma causa na justiça, e nunca mais parei. Aos 15 anos eu comecei a pregar também. Aos 18 anos comecei a escrever canções. E ali fui indo por todo canto do Rio Grande do Sul. Eu conheço, acho que todas as cidades do estado do Rio Grande do Sul. Comecei para Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Aí fui indo Argentina, Uruguai. Estive em Minas Gerais, Amazonas. E fui indo assim. Deus ia me levando, sabe? Eu não tinha rede social. Eu não tinha Face, eu não tinha Instagram, eu não tinha WhatsApp, era boca a boca, ó, pegavam lá e ligavam. Karine, pode vir aqui? Posso, eu amava, como amo fazer a obra de Deus. Então, aos 21 anos, gravei o segundo CD, e aos 29 anos, eu gravei o Coisas Novas, lancei ele aos 30 já, e durou alguns meses esse projeto, e em 2017 eu escrevi a canção Coisas Novas de uma forma que ela é única. Eu já escrevi várias canções, mas essa Coisas Novas foi num domingo, que eu não queria ir no culto. Eu estava muito triste com algumas coisas que eu estava passando na minha vida espiritual, na minha vida sentimental. Eu dizia, nada dá certo para mim, né? Todo mundo é feliz nessa área. E eu até agora nem noiva fui, né? Não sei nem como é que é essa experiência.
esperando em Deus, e há muita cobrança na igreja, o povo cobra da gente, né, por ser solteira. Então eu dizia para Deus, Senhor, eu queria mais, sabe? O Senhor fala que eu vou atravessar países, nações, e eu fico muito aqui no sul. Faz alguma coisa nova em mim. E eu chorava naquela noite, sabe? Meus pais foram para o culto e eu não quis ir com eles na nossa congregação. Eu fiquei em casa, 2017. E ali em casa, na sala de casa, o Senhor disse para mim, pega a Bíblia. E eu peguei a Bíblia. E quando ele fala assim para mim, pega a Bíblia e o violão, eu já sei que vai vir um louvor. Mas eu achava que seria mais um louvor. Peguei o gravador, né, também do celular. E quando eu sentei, Deus começou a falar para mim, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 19, sobre Elias. Eu me senti igualzinha a ele. Porque eu disse para Deus, se não acontecer nada novo na minha vida, eu quero parar. Eu falei assim para Deus, eu vou seguir minha vida. Eu dediquei toda a minha juventude para Deus, desde a minha infância. Eu tentava fazer faculdade, ter um bom emprego, parece que eu não conseguia, porque eu amava fluir na igreja. Meu ministério maior, parece que mais que ganhar dinheiro e ter uma formação, era a igreja, era a obra de Deus. Isso, para mim, podia alguém falar o que quisesse. Meu pastor dizia, faça faculdade, eu tentava fazer, trancava. Comecei 3, tranquei. Porque surgia viagens, eu abria mão. Eu era demitida dos empregos que eu tava, sabe, para estar fazendo a obra de Deus, aquilo ardia em mim. Mas em 2017 eu falei para Deus, eu quero seguir um pouco agora a minha vida, que eu não segui, né? Eu quero fazer o que eu ainda não fiz. Então, eu queria fazer jornalismo, depois eu queria fazer publicidade e propaganda, eu pensava em várias coisas, eu não sabia nem o que eu queria, na verdade. Eu gosto da área de comunicação. E naquela noite ali, o Senhor começou a falar para mim, não é do teu jeito, é do meu. E eu tenho coisas novas que o teu olho não viu. E quando eu comecei, toda vez que eu conto esse testemunho, eu sinto muito forte a presença de Deus. Eu não só me emociono, porque eu vivo muito naquela cena, sabe, Andréia? Eu estava sentada no sofá e Deus começou a falar em forma de música comigo. Ele ia falando e eu ia cantando como se eu já conhecesse esse louvor. Eu não demorei, eu acho que nem 10 minutos para fazer essa canção. Ainda não é o fim, você tem muito que andar. Eu ia cantando esse louvor assim. E eu pensava assim, só pode que ensino aqui é para outras pessoas, não é para mim. Não é para mim, não, né? Eu vou cantar e vidas vão ser abençoadas. E no fundo da minha alma eu ouvi aquela voz, a voz do Espírito Santo que é inconfundível, que dizia assim, vai começar por ti, te prepara, porque coisas novas começarão a acontecer a partir de agora. Eu escrevi em julho de 2017, comecei a cantar nas igrejas onde me convidavam, Andréia, eu falo isso com toda humildade, diante de Deus. Pegava o meu violãozinho e cantava. E era uma explosão em cada igreja que era cantado esse hino. Era uma loucura o que aconteceu, o culto acabava ali. Tinha pregadores, quando eu era pregadora também, a cantora da noite, não conseguia pregar, ou o pregador não conseguia. Esse hino era a voz de Deus para o culto. E eu comecei a me assustar, e onde eu ia, canta coisas novas. E eu nem tinha gravado ainda a Karine do Coisas Novas. Aí que mistério é esse? Comecei a pensar, que mistério é esse? E Deus começou a falar comigo, o teu tempo aqui no sul está acabando. O teu tempo na igreja que tu tá acabando. O teu tempo com a tua família está acabando. Só que eu não via nada novo na minha frente. Então, como é que está acabando? E o que está surgindo que eu não estou vendo? Não estou entendendo nada. O que está acontecendo no mundo espiritual? Em dezembro de 2017, eu conheci o meu esposo, conheci o André, morando aqui em Portugal. Só que até então eu não tinha essa noção. Achava que talvez ele iria embora para Porto Alegre ou eu iria para a terra dele no Goiás, porque ele estava aqui estudando, fazendo o mestrado dele. E em junho, nós começamos a conversar, né, para namorar. Em julho, assumimos o namoro. Em março de 2019, noivamos e fizemos prova com Deus. Senhor, aonde é o nosso lugar? E as portas começaram a se abrir aqui em Portugal. E as peças do quebra-cabeça foram se encaixando uma a uma. Eu noivei com o André em março de 2019. Deus tocou no empresário para me abençoar com o EP Coisas Novas, que eu lancei em setembro de 2019. E nós nos casamos em dezembro
de 2019 foi um efeito dominó. Pá, pá, pá. Noivado, lançamento, casamento, e eu casei e vim embora para cá. Poucos dias depois, menos de 30 dias. Cheguei aqui em janeiro do ano passado e a partir de março, né, começa ali o forte da pandemia. E o Senhor começa a falar conosco. Eu não conhecia nada aqui. Igrejas, irmãos, muito poucos. Dá para contar nos dedos, assim, de irmãos que eu tinha aproximação aqui. Meu Deus, não conhecia praticamente nada. E Deus falou com a gente, vamos começar a fazer live. Né? A mesma coisa que contigo, André. Vamos lá. Nada pode parar a igreja, nós somos a igreja. E eu tinha lançado o CD e vindo embora para cá, eu nem tive tempo de lançar ele em todos os lugares. Eu lancei só num lugar oficial, né? E não tive tempo de fazer uma turnê, como a gente fala, de lançamento em todas as cidades, estados. Não deu, porque eu vim para cá. Lancei em setembro, casei em dezembro e bora para Portugal. E então a gente começou a fazer o culto no lar. Era o nosso culto caseiro, meu e do André, meu esposo é presbítero na obra de Deus, pregador também, pastoreava aqui. E a gente começou a fazer os nossos cultos e começou a dar certo. O povo começou a ser abençoado por Deus. Eu cantava coisas novas ali, milagres começaram a acontecer. Eram 2 vezes por semana os cultos. E depois a gente começou então com um programa. O programa no YouTube, no nosso canal no YouTube, Karina Almeida Oficial. O programa é Tempo de Viver Coisas Novas. E a partir dali, pessoas começaram a me convidar nas igrejas e, enfim, eu não sei te explicar, Andréia. Inclusive, eu até contei para os meus pais, estava conversando com alguns irmãos, eu precisei cancelar, na verdade não cancelar, eu não pude marcar diversas agendas aqui para o final do ano, porque nessa semana agora, na semana que vem eu estou indo para o Brasil. Ou seja, Deus abriu as portas de uma forma que, ó, irmão, não posso pregar aí, não posso cantar aí, eu gostaria, mas estou indo para o Brasil. Que Deus, ele vai levando, ele vai fazendo, ele vai soprando, sem a gente, eu nunca fui oferecida, eu nunca me convidei para nada. Quem faz é Deus. Então, André, um grande resumo da minha vida é isso. Eu tenho literalmente respirado, vivido coisas novas da parte de Deus todos os dias. Nesse 1 ano e pouco que eu tô aqui em Portugal, eu sei que eu sou uma bebezinha recém-nascida aqui em terras estrangeiras, mas essa escola de Deus tem sido tão tremenda na minha vida. O que Deus tem feito, vidas que têm sido alcançadas, a minha vida, eu falei para a mãe, eu não piso aí desde que casei, mas vocês vão ver uma nova Karine pisando no solo gaúcho, aonde quer que Deus me levar nesse período que eu vou ficar lá, porque o que Deus tem trabalhado na minha vida tem sido algo precioso, tem sido algo único, André. Eu não sou mais a mesma. Eu escrevi esse hino, não, você não fracassou, apenas descansou para voltar a prosseguir. Quando eu escrevi esse hino, eu pensava, o que quer dizer isso? Não, você não fracassou, apenas descansou para voltar a prosseguir. Os meses que eu estive aqui e que ninguém conhecia a Karine Almeida e que eu não tinha uma agenda, eu pensava que eu tinha fracassado no meu ministério. Eu pensava que já tinha acabado o meu chamado. E cada vez que eu ouvi esse hino, André, eu sei que Deus está falando com alguém que está assistindo, com alguém que vai assistir depois. Toda vez que eu ouvi esse hino, Deus dizia, essa canção, ela é para ti também. A parada não é fracasso. O descanso não é fracasso, é necessário, porque eu corria muito, Andréia. Deus me colocou para a região coral de 800 vozes lá em Porto Alegre, era um coral geral da igreja, era muita gente. Deus começou a soprar o meu nome lá e eu não parava, eu fazia tudo, em tudo que era da igreja, departamento estava eu, no vocal, era o pau para toda a obra, como a gente fala, essa expressão. Rádio, era eu apresentando programa de rádio, cantando e pregando, dirige culto, era de tudo um pouco. Eu cheguei a parar no hospital, doente, eu não tinha tempo. Era uma loucura, uma correria. E o Senhor começou a ministrar esse hino para mim, dizendo, tu não tá fracassada, tu não tá cancelada. Não acabou, pelo contrário. É um novo momento na tua vida, é uma nova fase, uma fase especial que a promessa
desde quando eu estava no ventre da minha mãe, ainda antes que eu me formasse, já era uma promessa de Deus na minha vida. Então, não, você não fracassou, apenas descansou para voltar a caminhar, para voltar a prosseguir. Então, foram meses, Andréia, que eu nunca orei tanto na minha vida. E olha, quem me conhece sabe que eu sempre amei a oração. Muitos momentos nós ficávamos o dia inteiro, a madrugada inteira de joelho dobrado, orando, orando, jejuando. Jejuávamos, às vezes ficávamos sem comer nada por 13. Eu fiquei uma vez 13 dias sem colocar um alimento na minha boca, me consagrando a Deus só com água. Só que isso não é tudo, isso não é troféu. Intimidade, ela tem que ser diária com Deus. E muitas vezes a gente acha que, vou fazer um período, né, 13 dias e pronto, só daqui a uns 3, 4 anos. Não! Não adianta tu estar fazendo uma guerra de fome, um jejum, mas não estar ali na presença de Deus, em comunhão com Deus. Mas eu jejuei até às 5. Tá, mas orou quanto tempo? Nem 5 minutos. O que adianta jejuar até às 5 da tarde, mas não orar 5 minutos? Não ter uma comunhão com Deus. E aqui, durante esses meses que eu fiquei descansando, que eu fiquei literalmente perto de Deus, eu gritava no meu quarto, Andréia. Eu sentia Deus como se ele estivesse literalmente na minha frente. Eu me atirava no chão dizendo, Pai, obrigada por essa oportunidade que o Senhor tem me dado. Eu tive crises de pânico de tantos compromissos que eu tinha. Eu parei no hospital algumas vezes e quando me deparei aqui, eu comecei até a me sentir inútil. Sabe, eu dizia, Deus, o que está acontecendo? Deus falava, descansa, porque é muito longa ainda a caminhada e tu precisa descansar, porque tu vem de uma maratona, de uma correria. Então, Andréia, eu vou deixar para tu falar um pouquinho, porque senão é muita coisa, é tremendo a gente viver na vontade de Deus. Amém. Que lindo, Karine, profundo, né? Hoje quem vê o teu perfil e um pouquinho antes da gente entrar aqui ao vivo, eu fui ver o teu canal no YouTube. Que bênção, que bênção. Por um pouquinho eu não me atraso aqui, porque eu estava ali recebendo, né? Que bênção. Pessoal, depois também vou deixar aqui certinho o teu YouTube, o teu perfil, para quem quiser te acompanhar. Tenho certeza que vocês vão receber muito da parte de Deus. E essa experiência, sabe, que eu gosto de transmitir aqui, porque quem vê hoje o teu canal, quem vê hoje o teu perfil, vê lá uma Karine, mas não imagina tudo que você já passou, né? Tantas experiências desde criança, experiências com o reino espiritual. E esse momento dessa canção também, que eu acho que é uma lição para todos nós, não é? Às vezes a gente entra nessa correria e vai abraçando tudo, e vai pegando tudo, né? E aí chega num ponto que é um desgaste muito grande. E a vida não é só o ministério, não é só o chamado. Não, é muito Você mais tinha que isso. casado, você tinha se tornado esposa. Precisava viver isso, essa adaptação a uma nova realidade também, né? Então, é assim, é o estar perto de Jesus, é o estar ali com o Pai. Eu também tenho muito isso de ir pro meu quarto, eu me jogo, eu falo, Pai, quero colo, preciso de abraço, porque se não for assim, a gente não suporta as pressões, Não as dá aflições, conta. não é? E para você poder liberar para os outros, ser instrumento, você precisa receber. Então, esse momento de parada é para se abastecer, é para ser renovada, é para olhar para as outras áreas da sua vida também e voltar, né, renovada e cheia. Então, assim, a experiência que eu tive com a sua canção foi numa madrugada e foi no sofá da minha sala. Eu tava sem forças para nada. Pensei que era o fim mesmo. Vou entrar para a caverna e vou morrer aqui. E aí, quando chegou, inclusive ele está por aqui. E aí Deus ministrou muito e desde então Aleluia. vem ministrando, porque realmente é isso. A gente não fracassa, né? Como seres humanos, nós temos limitações e precisamos entender isso. Precisamos entender que é preciso descansar, é preciso ter equilíbrio em todas as áreas, porque quando a gente começa a ter um certo destaque, quando Deus começa a soprar o nosso nome, é normal que venha enxurradas de convites. Ainda esses dias eu estava conversando com uma pastora que recebe muitos convites. E ela ainda me falou assim, eu não aceito todos os convites para ministrar. E eu perguntei por quê? Porque Deus é o dono da igreja, mas não quer dizer que ele está sendo Senhor e Rei daquela igreja. Então, até Sim. nisso, né? Você precisa perguntar a Deus
se você tem que ir Tudo. naquele lugar, qual é o propósito, qual é a missão que ele tem com a sua vida naquele lugar. Porque senão você sai mesmo atendendo tudo, abraçando a todos, e muitas vezes as pessoas não entendem, não é? Que a gente precisa descansar também, que somos A humanos, boca que que diz temos. sim diz não, né? A gente tem que estar onde Deus quer. Eu não aceito também todos. Muitos eu oro, depois respondo. Tem gente que reclama, tem que responder na hora. Calma, nem É, tudo é assim. A paz, irmã, só um minutinho, depois eu lhe respondo melhor. Por quê? Porque tem muita rebelião também, igrejas, né, fundadas em pecado. Então a gente tem que cuidar onde a gente vai entrar. Se é Deus que nos quer ali, se é a vontade de Deus. E se for, Deus vai fazer alguma coisa, vai mover e vai ser para a glória dele a nossa saída naquele lugar. Então, eu tenho certeza, André, que com cautela, na direção de Deus, a gente não erra, é. né? A funda e a pedra, que é o instrumento que a gente tem, sempre vai girar e bater, alcançar a direção certa, se a gente tiver essa sabedoria aí, que é muito importante, essa maturidade. Hoje eu tenho, antes eu não tinha, não parava, sabe? Era uma loucura mesmo. Hoje eu me sinto tão orgulhosa, no bom sentido de falar não, porque para mim é uma conquista. Eu só dizia assim, sabe? Só que eu não dizia assim para mim. É. Então, é preciso a gente pensar na gente também. Sim, e outra coisa muito importante que você deixou bem claro é a questão da consagração, né? Que a gente ouve muitas pessoas dizer, ai, tô em consagração, tô em jejum. Mas não tá ali ouvindo Deus. Tá em jejum, mas está Não. no Instagram, vendo tudo que se passa. Tá em jejum, mas está no telefone, tá falando, entende? Então, isso de você tirar esse momento, de você ficar no particular, na intimidade com Deus, é essencial, até mesmo para você ouvir a voz de Deus e saber, Senhor, atendo esse convite, Senhor, eu vou em tal lugar, Senhor, é momento de viajar, é momento de mudar de trabalho. Tudo isso a gente precisa da direção de Deus, então é só se consagrando mesmo, né? E quanto mais a Com gente se certeza. consagra, mais flui aquilo que Deus tem, mais as oportunidades de Deus prevalecem. Eu oro sempre a Deus pedindo que aquilo que não é de Deus, Ele nem permita chegar. Porque às vezes você tá naquela vibe, né? Vou, vai na empolgação e nem lembra de consultar, né? E então minha oração é sempre, Senhor, não permita. Se o Senhor não vai comigo, então que nem chegue até mim. Se o E Senhor nem não vai subir chega. naquele altar comigo, não permita que eu vá, não permita que eu abra minha boca, se não for o Senhor a falar. Porque isso é muito sério e realmente tem muitos lugares, né? A gente vive uma realidade hoje muito complicada e a gente precisa mesmo dessa intimidade mais do que nunca e esse discernimento, não é? Quem dera todos buscassem, né? Seriam tochas acesas em todos os cantos da terra. Porque quando a gente busca, coisas mudam de lugar, histórias mudam. A canção Coisas Novas, ela foi gerada em um momento de dor que eu estava passando, conflitos internos, muitos questionamentos, vontade de parar, de me esconder, tudo isso, tá? E tinha um propósito de Deus para cada dor que eu estava passando. É como diz a canção 126 da harpa cristã, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação e turbulência. Então, Andréia, é muito lindo. Eu já perdi as contas, são centenas de testemunhos da canção Coisas Novas que eu recebo no WhatsApp, lá no Messenger do Face, lá no chat do canal do YouTube, no direct do Instagram, do que Deus tem mudado. Karine, eu ouvi aquela canção e naquela semana a porta de emprego se abriu. Fui curada, as portas se escancararam, eu tô aqui que não sei nem qual emprego escolho. Coisas que só Deus pode fazer. Eu não fiz na carne essa canção, não fiz de barriga cheia ou com pretensão, eu quero crescer com essa canção. Não, eu fiz o que Deus falava. Eu escrevi o que ele ia falando ali e simplesmente aconteceu. E é tão lindo. Quando minha mãe chegou do culto, minha mãe é compositora, desde muito jovem. Então, quando ela chegou do culto, eu mostrei para ela, disse, mãe, enquanto eu estava aqui, eu fiz uma canção. E quando eu cantei para ela Coisas Novas, ela olhou assim, boa. Aí um dia, né, acho que umas 2 semanas talvez depois disso, eu cantei de novo lá em casa. Ela estava lavando a louça, peguei o violão e comecei. Ainda não é o fim. Ela parou de lavar a louça. Que não é esse, Karine? Aí eu falei, aquele que eu fiz aquele dia, naquele domingo, e a senhora não gostou muito. E ela, então, eu não gostei muito aquele dia porque não prestei atenção.
Que coisa mais tremenda! Ai, glória a Deus! Tem que falar com os nossos também, né? E depois com os de fora. Então Deus começou a falar com a minha família, né? O meu irmão, hoje, até essa semana, ele falou, mano, eu tô vivendo coisas novas. Ele já foi embora para Santa Catarina trabalhar lá e já alugou a casa, tá morando sozinho até chegar o dia do casamento, vão casar agora em dezembro. Meu Deus do céu, totalmente algo novo na vida dele, nos meus pais também, em todas as áreas, na minha vida, em todas as áreas. Então é muito interessante quando a minha casa vive isso, sabe, também, não só os de fora. Nós temos vivido coisas novas da parte de Deus. E viver o novo é dolorido, porque a gente não conhece, né? É um caminho desconhecido. Mas é tão lindo a gente saber que, por mais que tá doendo, tá apertando, essa é a vontade de Deus para nossa vida. Alguma coisa vai acontecer. Pode hoje eu estar chorando, mas eu estou no caminho da novidade. Eu estou gerando o meu milagre. Eu estou gerando a minha promessa. E todo. Você é mãe, né, André, de uma linda menina que toca violino, que tocou no casamento. Eu ainda não sou, mas eu imagino como deve ser a expectativa, né, de quando uma mãe está gerando um filho no seu ventre, a ansiedade, as crises, né, as insônias, as dores. Mas quando você abraça aquele filho, aquela filha, você dizia que nem teria coragem de ter de novo. Quantas mulheres falam isso? Depois tem. Porque é lindo. E você diz, eu passaria tudo de novo. Mas como? Que loucura é essa? Dias atrás falava que não. Porque quando tu abraça a tua promessa, o teu milagre, tu olha para aquilo tão lindo, tão tremendo, que só pode dizer, valeu a pena, Deus. Não pode dizer outra coisa a não ser isso. Eu choro de novo se for preciso, porque é tão tremendo que Deus tem me dado. É único, é especial. Então as nossas promessas, elas são geradas, como diz em Isaías, nas montanhas das aflições. Montanhas, é muita coisa, é muita aflição. Mas ali o Senhor está nos ajudando, como Ana, chorando, mas no templo, na presença de Deus, naquele lugar de oração, dizendo, Senhor, opera o milagre na minha vida. A gente gera com lágrima, a gente gera com sofrimento, com perseguição, com calúnia muitas vezes. Coisas que ninguém sabe, Andréia. Tem coisas que talvez um dia eu conte em detalhes do que eu passei, do que eu ouvi. Tá indo para a Europa, vai ficar rica, quer ganhar dinheiro. Jamais. Tanto que eu nunca pensei em Portugal. Eu parei aqui porque o Espírito Santo me trouxe para este lugar, porque era promessa. Então, as pessoas de fora não entendem, mas a gente vê que é a mão de Deus conduzindo o nosso barquinho, e é por isso que ele não afunda, mas ele permanece firme, ainda gerando frutos em meio a tempestades, em meio a tantos vendavais. O nome do Senhor é glorificado. E eu sinto aqui a presença de Deus, André. Amém. Pois é, e é preciso também entendermos, né, que a aflição, ela faz parte da nossa caminhada com Deus. Esse sentimento, né, de que não vai acontecer nada, esses momentos de incerteza, tudo isso faz parte, não vai acontecer uma única vez, né? Assim como você já teve vários momentos em que pensa que é o fim, que acabou, que de repente o mal vai vencer, ou essas perseguições que vêm, que parece que você está sozinho na batalha, não é? Mas eu vejo tudo assim, Deus ele é tão maravilhoso, e é o que a Bíblia diz, né? Todas as coisas cooperam, é todas as coisas. É as coisas que nós consideramos, é vitória, mas é aquilo que nos leva a chorar, que nos leva a querer desistir também. Eu creio que para viver coisas novas, o Senhor permite muitas vezes certos sofrimentos para desapegarmos de coisas que já não vão caber no novo tempo. Desapegarmos de Exatamente. espaços, de pessoas, de situações que às vezes nós vamos permitindo fazer parte, mas Deus está dizendo, já acabou, como você, para você vir para a Europa, você teve que deixar muita coisa para trás, não é? Ciclos se encerraram. E é muito interessante isso, sabe, Andréia? Porque eu sou muito apegada à minha família, aos meus pais. Quando alguém pergunta para mim, quem é a Karine? Qual a definição que tu dá para ti, para Karine Almeida? A maior definição que eu dou é essa, Andréia.
eu amo a Deus. Quando eu era pequena e tinha ali os meus momentos de oração, minha mãe nunca deixou eu cantar, mesmo sendo criança. Ela nunca deixou. Ela dizia, tu não vai subir no púlpito sem tirar um momento de oração antes. Mesmo brincando com os amiguinhos na escolinha, e ela fazia eu jejuar também, nem que fosse assim só, hoje tu não toma o Nescau às 8, vai tomar às 11, né? Tu tem que entender que tem que ter renúncia, tu não vai morrer por causa disso. Tu vai ver a diferença quando tu abrir a tua boca para cantar. E eu lembro que acontecia isso, sabe? Deus movia, era a gente curada, batizada com o Espírito Santo. Então eu gostava daquilo porque valia a pena, tinha resultado. E eu sempre fui muito apegada, assim, aos meus pais. E eu lembro que eu dizia para Deus na minha oração, Senhor, quer uma prova de amor? Quer? Vou lhe dar então a prova de amor. Se vier um homem com uma pistola na mão, com uma arma na mão, e falar assim, nega o teu Deus e eu mato teu pai e tua mãe, se tu não negar o teu Deus, eu mato teu pai e tua mãe. Agora, se tu negar, eles ficam vivos. O que que tu faz? Aí eu falo para Deus, Deus, sabe o que que eu faço? Eu não vou negar, ainda que eles venham morrer. Eu vou deixar, olha, eu lembro disso, a criança pensando nisso. Eu vou deixar o homem atirar no pai e na mãe, porque eu não posso negar o teu nome. E hoje, quando eu lembro dessa minha inocência, sabe, desse meu pensamento, eu queria provar para Deus o quanto eu amava ele. Eu queria que ele entendesse que, por mais que eu até hoje amo demais meus pais, Deus está acima de qualquer coisa na minha vida. E por amor a ele, eu fiquei 30 anos solteira, eu casei aos 30, morando na mesma casa, dormindo no mesmo quartinho. Eu nunca me mudei de casa. Imagina tu deixar para trás tudo e ainda mudar de país repentinamente. Uma única vez na tua vida, não, tu não tinha tido essa experiência ainda. E toda vez eu lembro daquela Karine criança que dizia, pode tirar, Senhor, eu sei que vai doer, mas eu te amo e eu não posso negar o teu nome. E isso eu carrego comigo até hoje. Amo os meus pais, amo meu esposo, minha família, minha igreja, o que Deus tem me dado. Mas acima de tudo isso, eu amo ao meu Deus. E por ele eu renuncio muitas coisas. Por ele eu faço muitas coisas não com pesar no coração. Ah, mas eu queria fazer tal coisa. Não, eu faço com amor. Eu deixo de fazer coisas que muitas mulheres às vezes fazem, não porque eu gostaria, mas não posso. Não existe isso de não pode. Eu não faço porque entendo a forma que Deus me chamou. A gente tem que entender que cada um foi chamado de um jeito e respeitar isso. Respeitar, sabe? É tão maravilhoso. Deus me chamou assim, Deus te chamou assim, e é assim que Ele vai usar a gente nessa terra. E eu amo incondicionalmente a Deus, André. Aquela mesma garotinha, aquela Karine que, desta forma que ela encontrou para provar o amor dela para Deus, esse pensamento tão estranho, né, que ela encontrou, ela pensa da mesma forma hoje. Se alguém me perguntar, nega ou não nega, vai perder muita coisa se negar. Eu perco então, mas eu não nego a minha fé, eu não nego o amor que eu tenho por Cristo. E eu quero que ele sempre se orgulhe disso, que ele tenha prazer na minha vida e na vida de quem tem esse sentimento no coração, de amar a Deus sobre todas as coisas, estando disposto a renunciar e, se for preciso, a deixar muita coisa para trás, sabendo que vai valer a pena. Porque quem entende o seu propósito consegue cumprir bem o seu chamado. Mas quem não entende o seu propósito fica aí, ó, perambulando 40 anos no deserto, reclamando, é só cumprir. Deus vai fazer coisas lindas, a gente tem que fazer, tem que obedecer. Deus vai assinando embaixo, Deus vai abrindo porta, Deus vai fazendo coisa linda, André. Glória a Deus. Que lindo, Karine, que lindo. E é por isso que nós passamos pelas aflições, né? Para que a gente possa conhecer ao Senhor. Porque tem momento que todos nos viram as costas, né? Eu vim para Portugal muito novinha, estava com 21 anos de idade. E também não tinha ninguém aqui. Então aqui para mim foi uma escola. Aprender a depender de Deus, né? Então passei por situações em que eu dizia, Deus, hoje eu só queria um abraço. E eu não tenho ninguém para me dar esse abraço. Aí Uhum. vinha o Espírito Santo e me abraçava. Então hoje a Aleluia. minha oração é, Senhor, sem a tua presença nada faz sentido. Nem mesmo o milagre que eu mais almejo, nem mesmo o fato de ter um filho ou de ter uma família, seja lá o que você espera de Deus,
Sem a presença de Deus não tem graça, sem a presença de Deus não tem sabor, não tem alegria, né? Chega amanhã ou depois você fala, não, vou abrir mão disso. E é por isso que muitas vezes as pessoas abrem a mão das suas conquistas, né? Porque sem a presença de Deus, não faz sentido a gente estar aqui, Karine. Sem a presença de Não, Deus, não tem por que nós estarmos aqui a falar dele. não. Não faz nada sentido, não é? Não, não tem graça, não flui, sabe? Mas com a presença dele, sabe que cada vez que eu compartilho minhas experiências, a minha fé é acrescentada, é renovada, sabe? Porque que eu lembro, a Bíblia mesmo diz, né? Traga a memória o que te traz esperança, e o que me traz esperança é saber quantas batalhas eu já venci, quantas promessas Deus fez que ainda não se cumpriram, que vão se cumprir. Eu tenho que pensar nisso, que Deus é lindo, Ele é fiel, Ele honra aquele que o honra, Ele abençoa aquele que é fiel, e que coisa linda quando a gente consegue recordar, que coisa maravilhosa, né? Olha da onde eu vim, olha o que eu já passei, nem era para eu estar em pé, aleluia! Nem era para eu estar aqui, Andréia. Era para eu estar morta espiritualmente. O homem, quantas vezes se levanta, né? Dá lugar ao inimigo. Tem o mundo espiritual para a gente enfrentar, tem a carne. Então não era para a gente estar aqui, mas o Senhor nos ajudou, nos levantou, nos encorajou, nos tomou pela mão direita, dizendo: vai, porque eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu estou contigo. E eu só estou aqui em pé para a glória de Deus, porque realmente é por Ele. Eu não tenho forças, Andréia. Eu já tive crises no começo, quando cheguei aqui, foi terrível, de saudade dos meus pais, de amigos, da minha terra, de amanhecer chorando. Eu jamais teria hoje saúde mental, emocional, espiritual, se não fosse Deus. É muito boa a psicologia, eu amo, a terapia é boa, também amo muito. Mas Deus é insubstituível. É só Ele para preencher lacunas que são impreenchíveis, insubstituíveis, né? Se é que eu posso falar assim. Então é só Ele, é por Ele, não é mérito nosso, esforço nosso. Não, entende? Se eu estou respirando, olha o Covid aí, minha gente, quantas pessoas sofrendo e a gente está aqui por graça, infinita bondade, misericórdia. Como é que eu vou achar que eu sou alguma coisa, que eu posso alguma coisa? Se Deus quiser, Ele fulmina a minha vida aqui agora, me mata aqui agora e acabou a Karine. Então eu preciso entender que eu não sou nada, Andréia. Que eu dependo de Deus para falar, para enxergar, para ouvir, para tudo. Hoje acordei porque Ele me sustentou, porque enquanto eu dormia, Ele trabalhava. Oh, aleluia! Então você que está aqui assistindo essa live, nunca pense que... Eu sei que é muito bom e levanta a autoestima, né? Olha o que eu consegui, né? Se não fosse eu, tal coisa não existiria. Eu sei que isso de vez em quando é bom, mas isso não pode substituir a essência de Deus em nós, porque a gente só fez algo por causa dele. A Bíblia diz que a gente se move por causa dele. Então, o mérito, às vezes, para o homem é nosso. Ó, parabéns, fulano. Andréia, ó, tá aqui a conquista, né? O troféu. Mas a gente entende que aquilo ali não é nosso. É de Deus. É de Então, Deus. por isso que a gente tem que receber por meio dele e devolver para ele também. Porque é dele, Andréia. Deus é soberano. Deus sabe o porquê que ainda estamos aqui, o porquê que ele não nos levou. Porque ainda há muito o que fazer. Então, tem gente que pensa assim: Karine, já acabou, estou pedindo para Deus me levar. Não, você não pode orar assim, você não pode pensar assim, você não pode desejar isso. Porque se Deus é soberano, se Ele não te levou ainda, é porque tu tem uma missão a ser cumprida nessa terra. Então nunca ouse querer interromper a missão de Deus na tua vida. Porque é Ele que dá o sim, Ele que dá o amém, e Ele já tem os nossos dias contados. Então todos os dias a gente tem que viver debaixo desse propósito e dessa missão. Eu me preocupo muito, Andréia. Eu preciso entender que eu tenho uma missão para cumprir. E quando me apresentar diante de Deus, eu quero entregar para Ele as minhas mãos com algo e não vazia. Eu preciso dizer: Senhor, eu fiz o que eu pude, eu fiz o melhor, eu sou humano, mas me esforcei, tá aqui. Que coisa linda isso, sabe? Aproveitar os dias, viver cada momento com a família. Hoje eu sou muito mais próxima dos meus pais, olha que eu já era, mas sou muito mais estando longe
aproximadamente 10 mil quilômetros de distância. Mas hoje eu valorizei muito mais a vida deles, a presença deles, o abraço deles, o colo deles, sabe? Amizades, enfim, essa distância toda só fez a Karine entender o quanto que o essencial é invisível aos olhos, como diz aquela frase. A gente se apega às vezes em momentos e em coisas, mas não no valor daquilo. Pessoas valem mais do que coisas ou momentos. Sim. Então, olha, Andréia, eu só tenho a dizer assim para ti e para todos que estão aqui. Não tenham medo do novo. Não se assustem. É assustador, mas é lindo viver em novidade de vida, respirar coisa nova. Tu chora hoje, mas amanhã tu tá sorrindo. É desse jeito, tá? Sim, e mesmo nos momentos de aflições e de luta, se a gente parar um pouquinho e refletir, fazer uma retrospectiva, né? Que Deus ele nunca nos desamparou, olhar tudo que nós temos, porque a tendência do ser humano, e o diabo trabalha muito para isso, é a gente focar no que ainda não tem. Aí a gente Sempre esquece assim. aquilo que a gente já possui, né? O fôlego de vida, igual eu amo café. Eu amo o meu momentozinho de tomar o meu café, ninguém tira. É sagrado. Então, assim, meu coração é aquele momento que enche de gratidão. Mais um dia, mais uma oportunidade. O ouvir o louvor, como Deus fala através do louvor. Meu chamado é a palavra, mas Deus fala muito comigo por intermédio do louvor. Então, eu me encho de coisas boas. Se eu ficar alimentando aquilo que me traz tristeza, aquilo que me falta, aquilo que eu ainda não tenho, né? Só vai atrasar, só me deixa Vai mais virar uma pessoa embaixo. infeliz, né? Vai ser uma pessoa completamente infeliz, sem razão de viver, Sim, sem motivos para viver. sim. E eu E sei isso que tem atrapalha pessoas. também a vida das outras pessoas que estão ao nosso lado, né? Sim, sim. E aí é seu testemunho também, né, Karine? Porque dizer que confia em Deus, que tem um Deus quando você está É, celebrando vitória é muito é fácil. muito fácil. Mas eu quero ver nessa trajetória no deserto, né? Quando as pessoas olham para você como você. E é verdade, como que nós somos cobradas, né? As mulheres em geral, dentro da obra, quando elas são solteiras, né? É cobrada por homens, é cobrada por mulheres. E você teve esse momento de espera, e isso é um testemunho lindíssimo. Para quem está aqui esperando Sim, uma promessa da parte do Senhor, Deus te lembra que Ele é fiel. Se Ele ele prometeu, é. Ele vai cumprir, mas é no tempo dele. Então só te cabe esperar, glorificando, fazendo a vontade dele, que ele está trabalhando e preparando tudo. Então, vale a pena esperar, né? E a palavra nos afirma isso. Aqueles que esperam no Senhor não ficam envergonhados. Então, Aleluia. vale a pena esperar, porque você vai celebrar. Olha aí, casou com um varão abençoado, veio para a Europa. Olha como é que Deus faz coisas novas em todos os aspectos, não é? Depois que eu escrevi essa canção, então, em setembro de 2017, em dezembro eu conheço o André, a minha vida, ela começou a dar um giro de 360 graus. E eu acredito que isso não é nem o primeiro degrau ainda do que Deus tem para fazer. Eu creio que Deus fará ainda grandes coisas através dessa canção, através das nossas vidas. E eu quero mais do Senhor, porque eu sei que Ele tem mais, sabe, Andréia? Cada vez que alguém me conta algum testemunho, eu glorifico muito a Deus. E isso me faz, sabe, ter mais gás, mais ânimo para continuar, que eu quero ouvir mais testemunhos também. Glória Não a só Deus. dessa canção, mas eu creio que de outras que ainda virão. Eu lancei um single em dezembro de 2020, Abração da Promessa, tá lá no canal no Já YouTube, ia falar dele. que é uma Abração da canção. promessa. Essa canção, sabe, ela não foi tão pentecostal quanto Coisas Novas, porque ela, para mim, ela é muito importante. Eu não tinha condições de vir para cá e o André estava desempregado. Bom, Enquanto a gente noivou e o André estava desempregado, foi tudo pela fé. O André é advogado. Então as pessoas diziam: ah, ela esperou até os 30 porque ela queria um advogado e queria a Europa. Aí, quando eu ouvia isso, eu dizia: gente, você não tem noção da realidade, não tem nada a ver com o que vocês pensam. Primeiro, o André é desempregado. Então, ele conseguiu um emprego de porteiro aqui em Portugal. Ele tinha escritório, Andréia, de advocacia, junto com um sócio lá no Goiás, bem sucedido, casa, carro, carrão. Eu não conheci ele nesse tempo. Aí ele veio para cá passar férias, a mãe dele inscreveu no mestrado, ele passou e ali ficou. Ele veio em 2016. E o Senhor disse que não era para voltar. Então ele cancelou tudo que tinha no Brasil, vendeu carro, o escritório se desfez da sociedade, enfim.
E aí ele me disse, olha, Karine, o que eu tenho para te oferecer hoje não é a vida que eu tinha um tempo atrás. Aí eu fiquei pensando, poxa Deus, por que que o senhor faz essas coisas com a gente? Que eu conheci ele. Só que eu não casei por interesse, eu casei por propósito, sabe? E o que tiver Mais que que um, conquistar, conquistam juntos. Isso é que é lindo, né? mais que um advogado ou um grande homem de Deus, é a pessoa dele. E ele ama a Deus. E isso me chamava atenção nele, sabe? Então, ele conseguiu um emprego de portaria aqui, dando bom dia, boa tarde, boa noite. E foi com esse valor que todo mês ele mandava o dinheiro para o Brasil e eu ia pagando o local lá, do evento do nosso casamento, as fotos, a filmagem. Todo mês eu ia pagando. Então, para nós, ter um porteiro foi bênção de Deus, porque supriu a nossa necessidade. A gente tem que entender que os começos, eles são simples, são pequenos. Mas a gente vai vivendo um dia de cada vez algo novo, né? A cada instante, vendo que Deus, ele não perdeu o controle. O André sempre me diz uma coisa, e é verdade, quem quer faz, quem não quer dá desculpa, né? Então a gente sempre lutou para fazer o melhor, assim, por mais que é pouquinho dinheiro, mas vamos conquistando, vamos lá, vamos parcelando, o que der para fazer, a gente faz. E o Senhor vai abençoando, vai honrando a nossa fé. E uma das coisas que tu falou é verdade, sabe, André? A gente não pode dar ibope para o diabo, ficar olhando só para as lutas, para os problemas. A gente tem que olhar para aquilo que Deus já fez, está fazendo e ainda vai fazer. Porque Deus é grande. A gente diminui muito o tamanho de Deus toda vez que a gente olha para o nosso problema. Toda vez que eu olho para a barreira que está na minha frente, eu diminuo a grandeza de Deus. Porque Ele não está limitado ao que eu estou vendo. Oh, aleluia! Essa minha viagem mesmo ao Brasil é um milagre de Deus, eu achava que seria impossível, mas o Senhor foi lá e abriu a porta. Então, eu não posso ficar, é isso que o diabo quer, ele quer me parar, me travar, eu fico louca, né, ansiosa, desesperada com esse problema que é na minha frente, é isso que ele quer. Aí eu brigo com meu esposo, eu brigo com a minha mãe, com a minha filha, eu viro um tormento em casa. Aí o diabo tá lá, ó, é isso aí, parabéns, consegui. Mas a gente tem que ter a maturidade do céu. Opa, o inimigo está vindo por aqui. Então eu vou fechar essa brecha, porque senão eu já sei onde vai dar. Porque a gente conhece as nossas limitações e fraquezas. Então a gente tem que ter esse discernimento do Espírito de Deus. Opa, isso aí é o diabo, isso aí é a carne. E tem que lidar com isso com maturidade espiritual, com sabedoria de Deus. E não é fácil, tá, Andréia? Não é. Parece que eu falando aqui, eu faço tudo perfeito, lindo, maravilhoso, mas não. Eu sou provada toda hora, né? Somos, é verdade. E isso de diminuir o poder de Deus, a gente vê muito, né? Eu sempre costumo falar, Deus, eu prego um Deus de milagres, um Deus que faz, um Deus do sobrenatural. Então é isso que eu quero viver. Mas para você viver milagres, não é assim, né? Brincadeira. A gente passa por muito. Para você poder caminhar sobre as águas, tem que vencer muita coisa. Tem que vencer o medo, tem que tirar o teu É, olhar das circunstâncias. Porque toda vez que você olhar para a sua realidade, né, como a sua viagem, para vir para cá também eu não tinha nada, Karine, eu estava desempregada. Deus tomou um vaso no dia que eu entreguei a minha vida e falou: eu vou te levar, sou eu que vou te levar. Sou do aleluia. Mato Grosso do Sul, 40 graus, né? Eu vim para cá no Muito inverno. quente. Deus deu bota, deu casaco, passagem, passaporte, tudo, tudo, tudo. Então esse é o Deus que a gente serve. Se ele quiser Posso nos pegar o violão fazer, rapidinho, Andréia? sim, à vontade. Eu Se te ele cortei, perdão. não faz mal. Se ele quiser fazer com que nós venhamos conquistar, venhamos nos esforçar por algo, ele fará. Mas se ele quiser bradar do céu e liberar o milagre, e liberar a vitória, ele é Deus para fazer. Então a gente precisa focar nele. E é por isso que a intimidade que a gente já falou aqui é essencial. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais você conhece Deus de verdade e mais dependente você se torna dele, não é? Eu vi aí E aí você eu com o lancei. instrumento. E eu lancei, então, no meio dessa pandemia, né? A canção Abraçando a Promessa. Eu escrevi ela. A gente estava com o casamento marcado já. E faltavam muitas coisas, né? Porque o André ganhando um salário mínimo tinha que se manter aqui e ainda enviar o valor, né? Que, graças a Deus aqui ele teve a ajuda dos pais que moram aqui, mas mesmo assim, né? Eu morava junto com os pais, não pagava daí o aluguel, mas a gente tem as nossas despesas, né? Cada um tem as suas, e mais ainda o valor que ele tinha que enviar para mim, para eu poder pagar as despesas nossas do casamento.
E eu comecei a ficar nervosa. O Senhor, tá faltando muita coisa. Senhor, gente, a gente não tem quase nada, né? A não ser uma promessa. E um dia eu sonhei que eu estava dentro de uma igreja em construção. Em volta dessa igreja era chão batido, era terra mesmo, não tinha asfalto. E quando eu entrei na igreja tinha um coral muito lindo, de toga, sabe? Eles estavam de toga e eles estavam cantando a canção Abraçando a Promessa. Uou. E quando eu acordei, eu não sou de lembrar de sonhos, eu tenho facilidade. Quando eu sonho algo de Deus, eu tenho que contar para alguém, para eu não esquecer. Porque eu esqueço o sonho com facilidade. E eu lembro que quando eu acordei de manhã, opa, esse hino eu não conheço. E o Senhor falou na mesma hora para mim, esse hino é teu, eu te dei nessa madrugada. E eu comecei então a escrever. Pela fé, a providência que eu preciso vai chegar. Eu não vou desistir, mas vou lutar. E com paciência no Senhor vou esperar. Não vou permitir que as incertezas venham me fazer parar. O meu olhar está em Cristo, eu vou avançar. E a promessa que Deus fez a mim, vou abraçar. Aí eu gravei em plena pandemia e o sentido já era outro dessa canção, porque eu dizia, Senhor, eu não tenho mais cantado em lugar nenhum, eu não tenho mais pregado em lugar nenhum, a não ser na internet. Mas o Senhor disse que me traria para cá com pão e água nas minhas mãos. Em 2018, fevereiro, Deus usou um profeta. Fevereiro de 2018, eu não estava namorando ainda o André. Deus usou um profeta em público e disse, nas tuas mãos, em uma delas tem água e na outra tem pão. Eu vejo um passaporte carimbado na tua frente. Assim diz o Senhor, Karine, entrarás na Europa. E eu já tinha feito passaporte renovado e nunca foi carimbado em lugar nenhum porque eu não tinha convite. E quando eu entrei aqui, eu entrei com essa promessa, sabe? Tem pão e tem água nas minhas mãos. Aleluia. Então, Senhor, esse pão e essa água não é para ficar na minha mão, é para saciar, é para matar a fome de alguém, a sede de alguém. E eu lancei essa canção. E depois que eu lancei ela, hoje, quando eu canto, quando eu saio para cantar, pregar a palavra de Deus aqui em Portugal, em cidades que eu não conheci, estou tendo a oportunidade de conhecer. Cada vez que eu vou em qualquer igreja, pequena, média ou grande, o Senhor diz, usa o pão e a água que eu já te entreguei. Então, essa canção, ela fez muito mais sentido para mim ano passado, sabe? Não vou permitir que olha só, né? Que as incertezas venham me fazer parar. O meu olhar está em Cristo, eu vou avançar. Escrevi esse hino com a intenção da providência no meu casamento e não sabia que ele falaria tanto comigo durante a pandemia. E a promessa que Deus fez a mim, vou abraçar, eu vou. Aí onde você está, abrace pela fé. Abrace pela fé a promessa de Deus, independente das circunstâncias. Não deixe que as incertezas venham roubar a sua fé. Venham tirar a tua esperança. Deus é fiel e tudo que Ele faz é com propósito. Assim como Ele disse para mim, eu não te dei pão e água para ficar parado. É para saciar a fome. É para saciar a sede. É para tu ser um instrumento nas minhas mãos. Para um, para dois, para três. Aonde eu te levar, onde eu te colocar.
Abraça o teu milagre pela fé, abraça o teu chamado pela fé. Você não precisa andar por aquilo que você vê, você precisa andar por aquilo que você crê. Isso é fé, é acreditar no impossível. Deus faz, Deus abre caminho no meio do deserto. Deus levanta até o ímpio quando Ele quer abençoar. Deus faz acontecer qualquer coisa para provar que Ele é Deus, e muitas vezes as respostas dele vêm por um lado que a gente não imagina. Eu não imaginava estar aqui. Talvez a Andréia, lá na infância dela, não imaginava estar aqui. Mas o Senhor me colocou neste lugar para influenciar, para marcar essa nação, essa geração que precisa tanto de Deus. Eu tenho coisas novas preparadas para ti. Eu tenho coisas novas que o teu não viu. Eu tenho coisas novas que nem podes imaginar. Então, dessa caverna para receber gratidão. Essa aqui é para você que está aí assistindo agora e depois. Ainda não é o fim. Você tem muito que andar. Aleluia. Te visito na caverna. Aí não é o teu lugar. Ele te chama pelo teu nome e diz assim: ei, porque se preocupa com as ameaças. Sim, o Deus a quem tu serves, quem é esse Deus que você serve, meu irmão? É o Deus que nunca perde uma batalha. Ainda não é o fim. Oh, aleluia. Eu sinto aqui a tua presença e eu já tenho a providência. Aqui nessa live, come, bebe e prossiga. Recebe aí. Eu tenho coisas novas preparadas para ti. Eu tenho coisas novas e o teu olho não viu. Eu tenho coisas novas que podes imaginar. Então sai dessa caverna para receber o que eu tenho para te dar. Não é o fim. Se não fracassou, apenas descansou pra voltar a prosseguir. Não é o fim. Não. Deus não te trouxe pra cá pra te matar. Não acabou. Não, você não. Sabe naquela escolha que você fez? Não fracassou. Deu errado, né? Mas não. Apenas descansou pra voltar a prosseguir. Eu tenho coisas novas preparadas para ti. Eu tenho coisas novas e o teu olho não viu.
O Senhor está falando com você aqui nessa hora. Receba algo novo da minha parte. Você que há muito tempo não sentia a presença do Espírito Santo, começa a sentir aí onde você está. Seja renovado por essa presença. Seja renovado pela glória de Deus que enche a sua casa, no seu local de trabalho. O Senhor está dizendo, filho, filha, ainda não acabou. Você tem muita coisa para fazer. Eu faço algo novo hoje. Eu começo algo novo hoje. Eu mudo a sua história hoje. Porque eu sou Deus. Eu cuido de ti. Nos mínimos detalhes eu cuido de ti. Eu tenho coisas novas que nem podes imaginar. Então escute essa palavra para receber que eu tenho pra te dar. É tempo de ver coisas novas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, André. Glória a Eu Deus. creio e tomo posse. Eu tomo posse de tudinho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, cara. Sinto a presença de Deus aqui. Amém. Aqui também. Glória a Deus Glória por a isso. Deus. Glória a Deus por esse tempo precioso. Eu só tenho mesmo que agradecer ao Pai por essa oportunidade, por ter marcado aquele encontro, não é? E por essa oportunidade de estarmos aqui falando das maravilhas do Senhor e ouvindo o seu testemunho. Eu sei que é uma parte, né? Você tem muita coisa para compartilhar, mas tudo que foi dito aqui edificou muito a minha fé e eu tenho certeza que todos que estão aqui conosco e os que vão assistir essa live depois serão tremendamente abençoados. Diz-me uma coisa, minha linda, quando é que é o regresso do Brasil? A gente já quer saber quando é que tu volta. Na segunda semana de janeiro, Deus quiser. Segunda semana de janeiro já estaremos aqui. E eu creio que vai ser bênção, eu sinto que vai ser um ano de muitas mudanças, de muita coisa boa. Deus vai trocar coisas de lugar. Eu sinto, hoje ainda de tarde Deus falava comigo, eu vou mudar coisas de lugar. Se preparem. Assim diz o Senhor, se preparem para mudanças. Oh, aleluia. Então eu vou vir preparada para isso, eu creio no agir de Deus, no ano da virada, no ano da mudança. Pode estar todo mundo em crise lá fora, aqui na minha casa, aqui onde tem o Senhor presente dia e noite, aqui não tem crise em nome de Jesus, aqui não tem para Satanás, e é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não deixe a crise lá de fora entrar pela porta ou pela janela da sua casa. O seu lar é guardado por Deus. Coloca lá na sua porta, como eu oro, o teu sangue está aqui, Senhor. O teu sangue está lá, nos quatro cantos da minha casa. Satanás não tem poder de entrar. Eu vou viver, você vai viver. Nós vamos viver um ano de virada. Em plena crise, em plena pandemia, Deus vai virar cativeiro. E não foi só nessa tarde, não. Agora eu lembrei, na madrugada Deus falava isso comigo, nessa madrugada agora. Ano de virada, começando na minha e na tua vida, Andréia. Eu tô toda arrepiada aqui. Recebe o que Deus manda eu te falar aqui nessa live. Virada na tua vida. Uma reviravolta. Projetos grandes que ainda não saíram do papel vão sair. 2022 te prepara. Tu mesma ainda acha que é grande demais, vão te achar louca. Deixa pensarem o que quiserem. Eu tô toda arrepiada, meu Deus do céu. Deixa pensar o que quiserem pensar. Deus está neste projeto. Deus já assinou, ele não está assinando hoje, já está assinado. Então não tenha medo. Vai lá, guerreira. Tu já enfrentou coisa pior. Não é agora alguém falando que não acredita ou que não ficar do teu lado que tu vai desistir. Tu já passou por coisa pior que isso e venceu porque Deus é contigo. Então, André, te prepara, porque vai ter reviravoltas grandes. Tu conhece a voz do teu Deus, é o teu Deus que fala contigo aqui nessa noite. Tenho eu grandes coisas para fazer em ti e através de ti. Vidas serão alcançadas. Eu não sei que projeto é esse, tá? Eu só sei que Deus me fala aqui, ó, que muitas vidas serão alcançadas através da tua vida e deste projeto que Deus colocou no teu coração. Vai sair do papel em 2022.
Coisas grandes vão acontecer, tá, Andréia? Meu Deus do céu. Me convida para a festa. Não esquece de mim. Me convida para a inauguração. Meu Deus, me convida, me chama, que eu quero estar lá glorificando ao Senhor, porque Ele é fiel. Ó, é virada mesmo. É mudança mesmo. Eu creio. E calabassore queima na barrar. E calabassure queima na bassure queima na rar. E aí tu vai entender o porquê desse processo tão longo e doloroso. Deus já está te dando sinais. E esses sinais são as confirmações do Senhor nesta grande obra. Não tenhas medo. É pouca gente que fica do nosso lado, mas o suficiente para nos encorajar e animar a prosseguir e a fazer a obra de Deus junto conosco. Assim como foi com Gideão. Eram muitos, eram milhares, sobrou apenas 300. Mas 300 que queriam pagar o preço junto com ele. Que estavam dispostos a viver o novo de Deus. Que Deus abençoe, Andréia. Que coisa maravilhosa estar aqui debaixo dessa presença tão linda de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus fiel, Deus lindo, respondendo oração. É assim mesmo, né? Ele tem as suas maneiras de falar e de agir. Cabe a nós estarmos sensíveis, né? A ouvir e receber tudo aquilo que ele... Vai fazer grandes eventos, tá, Andréia? O Senhor Eu me creio. fala aqui. Grandes eventos. Eu creio. Esses eventos serão conhecidos. Ai, meu Deus do céu, eu vou falar. Não ia falar, mas vou. Enquanto eu estava aqui entregando, o Senhor disse. Eventos grandes, gente grande, empresários, tá? Grandes, pequenos, Deus vai trazer e vai levar também. Porque vai se espalhar esse projeto, não vai ficar só aqui. Eventos grandes. Meu Deus do céu. Glória Quem a Deus. viver, verá. Glória a Deus. E você vai lá adorar Jesus comigo. Vou. Glória a Deus. Viu Deus só? O fiel. projeto já está aí. Vai sair do Amém. papel. Se prepare, tá bem? Tem um grande presente de Deus que você vai receber lá na terrinha, viu? Você volta com um Amém. testemunho, contando essa bênção e trazendo consigo esse presente de Deus, viu? Em todo o tempo da live, o Senhor dizendo, eu vou presenteá-la naquele lugar. Amém. Você vai ser muito surpreendida lá na terrinha, mas você volta com algo muito especial da parte do teu Deus aqui para Portugal, que você vai ter para o resto da sua vida, viu? Amém. Deus vai te honrar Obrigada. muito. Você sabe que todo o processo é só Deus nos dando estrutura, né? Para vivermos coisas grandes e suportarmos aquilo que vem, porque o viver um milagre, né? Traz muita fúria, traz muito ataque. Eu digo que a gente passa luta antes, passa durante e passa depois, né? O diabo, ele não desiste, mas graças a Deus o guarda de Israel, ele nunca dorme, Olha, né? ele está com a gente. Tá sempre Aleluia. cuidando de todos nós. Minha linda, Amém. só tenho que te agradecer, tá? De coração. Eu também. Desejo o melhor de Deus para sua vida, para o seu lar, para o seu esposo. O pouquinho que pudemos estar ali aquele dia, nota-se que é um homem sério, comprometido, né, com a obra. E é assim mesmo, quando a gente espera, Deus nos dá o melhor. E eu tenho certeza que esse tempo no Brasil será precioso. Como você bem sabe, você não volta lá da mesma forma e você vai ter grandes experiências espirituais também, né? Porque você venceu muita coisa aqui. E a gente sabe que quando se fala de reino espiritual e batalha espiritual, a gente sabe que aqui não é brincadeira, não é? Em nenhum lugar é, mas a gente sabe que aqui... Há coisas especiais, há coisas diferentes. Específico. Sim. Então, Andréia, que coisa boa. Desculpa, tu ia falar alguma coisa? Não, pode falar, pode falar. Eu tomo posse disso porque é uma confirmação que tu entregou agora. Deus já tinha falado através de outra profeta. Por isso que o inimigo se levantou tanto para essa nossa saída, mas tanto, André, tanto que, olha, eu tive que vigiar para não desanimar. Mas eu creio que grandes coisas o Senhor fará naquele lugar e meu coração já está alegre. Amém. Porque Deus, Ele é fiel. E essa comunhão, eu não tenho o porquê e nem para quem inventar coisa. Então, isso aqui, essa sou eu, essa é a minha verdade em Deus. E eu sou muito feliz com Jesus, pelas pessoas que Ele tem apresentado. E a Andréia é uma delas. Eu espero que a gente tenha muitos encontros ainda, quer seja aqui, virtualmente, né, presencial, mas todos eles com a marca da presença de Deus, que é o mais importante. Eu quero agradecer de todo o meu coração por essa oportunidade de poder compartilhar um pouco
da minha vida, daquilo que Deus tem feito, porque é tudo para honra e glória do nome dele. Andréia, se eu pudesse te abraçava agora, mas recebe o meu abraço virtual. Amém, amém, amém. Eu sou muito grata e tudo aqui é feito com oração, sabe? Eu poderia ter te convidado lá aquele dia, mas eu gosto sempre de Uhum. consultar o Senhor e as pessoas que eu trago aqui também, sempre com direção de Deus, porque isso aqui não é para se aparecer. Eu sei os testemunhos que eu recebo no direct, sabe? De vidas que foram renovadas, edificadas, tiveram insights Edificadas. para negócio, por isso que eu abordo tantos temas e tudo sempre com direção de Deus. Porque pensa numa pessoa que se pudesse entrar num buraquinho e ficar lá só recebendo, seria eu, né? Mas é Mas assim mesmo. Eu venci a timidez na minha adolescência. Eu fui obrigada a vencer por causa do propósito do chamado. Então sim, eu também tenho meus momentos que eu fico assim, ai Senhor, eu sou frio, sabe? Mas é a dependência de Deus. E quem é chamado não tem como se esconder. é, A luz não pode ficar embaixo da mesa, né? Ela tem que é aparecer. isso. É Deus nos isso. E a gente chamou para sabe o isso, que, que André. as pessoas compartilham conosco, que a gente vê os frutos. Então, tenho certeza que essa live vai ser de bênção para Em nome muitas, de muitas Jesus. vidas, tá bem? Dá um sorrisão aí bem bonito para Jesus, que eu quero fazer uma Dou. foto nossa, vou identificar o seu canal no YouTube. Gente, apoiem, sabe? Coloquem lá like, subscrevam no canal, sigam o perfil dela, não só para apoiá-la, mas para que isso, né, venha crescer e alcançar ainda mais vidas. Porque eu acho que esse aqui, esse meio de comunicação, a gente pode usar para o bem e para o mal. Então, por que não usar para levar a palavra de Deus, né? Eu vi que você faz campanhas lá no YouTube também, que bênção, que o Senhor continue te usando, renovando as tuas forças, te dando, né, Amém. revelações para essas campanhas, Amém. porque eu tenho certeza que muitas vidas são alcançadas de que talvez de outra forma a Karine não conseguiria chegar até elas, né? Uhum. Essas lives aqui já chegaram em Londres, Cabo Verde, Imagina. Espanha. Eu nem sei se eu vou pôr meu pé lá, não é? Mas eu sei que eu já cheguei lá com uma mensagem que transformou vidas. Então, Glória a a gente tem que Deus. fazer uso disso. São oportunidades que Deus nos dá para falar do seu amor. É Então, portas que apoie. Deus abre, né? Portas que Deus abre, a gente tem que saber usar elas. Então, o pessoal me segue aqui no Instagram, Karine Almeida Oficial. O meu Facebook também é Karine Almeida Oficial. E o YouTube, Karine Almeida Oficial. Ficou tudo padrãozinho, né? E Ótimo. tudo para glória de Deus. Amém. Amém. Então, vai lá. Sorriso bem bonito para Jesus. Tá bom. Boa, já tá. Já vou partilhar nos stories. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Eu sei que o Romário está aqui do início até o fim. Deus abençoe muito. A Fran passou por aqui. Muita gente passou por aqui. Mas a gente já sabe que esse horário também, nem sempre as pessoas conseguem ficar até o final. Mas eles vão Mas, assistir depois. sim, fica salvo aqui. A gente tem essa vantagem de ficar no IGTV. E as pessoas É. podem assistir quando quiser. E com certeza adorar a Deus aí com você também, né? Que a gente teve esse momento especial. Obrigada por se deixar ser instrumento aqui, tá bem? Um beijinho Amém. grande no seu coração, um abraço pro seu esposo. Deus abençoe muito, Obrigada. muito, muito. Aproveite muito lá na terrinha, tá bom? E em breve estamos juntas presencialmente, se Deus quiser. Um grande abraço, André. Deus te abençoe e continue te usando com esse grande projeto que ele tem na tua vida, tá? Para alcançar muitas e muitas vidas. É uma honra estar aqui, um prazer muito grande. Um beijo para todos vocês aí. Um abraço para o Romário também, que foi o canal da gente se conhecer pessoalmente, né? Eu nem sabia que você ia estar no casamento, ele nem me Pois contou. então. Mas Deus pronto, olha prepara um até beijinho. casamento, né? Para marcar encontro. Deus é lindo. É Um verdade, é grande verdade. abraço, fiquem na paz e espero voltar. Volta sim, em nome de Jesus, tá? Um beijinho grande a todos vocês. Em breve a gente volta aqui com mais conteúdo. Já vou postar lá nos stories. Acompanhe a Karine. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados. Beijo no coração. Deus abençoe a todos, tá? Karine, obrigada.